Quando o abuso vem de quem deveria dar exemplo, quem protege o policial? Bom, o nosso tema hoje, ele é sobre abuso de autoridade, perseguição e assédio moral nas instituições policiais, né? O nosso convidado hoje é o Dr. Joabson Leal, né, que vai tratar do tema juntamente aqui conosco nesta rodada de conversa. Inicialmente, eu deixo para os nossos amigos seguidores uma pergunta: o abuso de autoridade existe dentro da polícia? Pensam e reflitam. Ou isso é algo que ninguém quer enxergar? Né? Eu deixo essas duas perguntas para abrir, então, a nossa roda de conversa. Seja bem-vindo, Dr. Joabson, e deixo, né, que o nosso convidado ele se apresente aos senhores aí para conhecê-lo um pouco mais, a sua trajetória, já que é um ex-policial militar e hoje advoga para policiais militares. Perfeito. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Alvarelo, é um prazer estar aqui. Eu tenho que deixar claro que a contribuição que você faz para todos os colegas, né? Eu me coloco como colega ainda, porque uma vez que estou vestido farda, dificilmente consegue desassociar, né? Uma vez militar, eu acredito que sempre militar, internamente. Então, eu quero aqui primeiro enaltecer e agradecer a oportunidade e reconhecer o trabalho tão importante que você faz, tanto para os policiais militares da ativa, para os policiais militares inativos, e que isso se estende também às famílias desses policiais militares, que por meio do seu programa, desta abertura e muitas vezes das matérias jornalistas, que muitos sabem já que o senhor exerce aí a profissão de um jornalista muito reconhecido pelos meios de comunicação, e isso possibilita com que seja dado voz àqueles que muitas vezes não tiveram oportunidade, ou quando buscaram ter essa oportunidade, infelizmente, foram de alguma maneira silenciados. Então, esse é um ponto principal. Como você me informou, me chamo Joab, sou advogado atualmente, com muito orgulho. Foi uma difícil escolha ser advogado, porém, ser advogado e atuar para colegas das instituições, forças policiais, isso me coloca ainda num prestígio. Então, por mais que não esteja hoje nas fileiras da corporação, me sinto como tal por estar representando, por estar defendendo os interesses dos nossos colegas. Hoje eu tenho 42 anos, sou um cara que veio do Pará, sou nortista, né? E estou no Rio Grande do Sul aí já faz 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Entrei na brigada em 2009, entrei pela admiração, entrei por ouvir muitas frases do tipo que a sociedade gaúcha tem muito orgulho da Brigada Militar, do que ela representa, né? E isso foi o que me motivou a ingressar nas fileiras da Brigada Militar, porque ao contrário de que muitas pessoas, aliás, eu acredito que seja por desconhecimento, como eu morei 14 anos em São Paulo, zona sul, periferia, região de Jardim Ângela, ali vulgarmente falando, há um certo preconceito, né, com a imagem do policial militar, aquela questão mais de repressão, opressão. Então, eu fui criado neste meio aí, eu fui criado do lado da periferia, o rapazinho aí que vinha do trabalho, descia do ônibus e às vezes tinha a rota que mandava tirar tudo da mochila e vamos olhar e só tinha marmita, mal, sapato fedendo e era isso aí. Então, assim, a gente tinha medo, às vezes, eu, né, falo que a gente tinha medo, às vezes, de encontrar força policial de noite, talvez mais até do que o próprio banditismo, né? E o Rio Grande do Sul é um lugar maravilhoso, um lugar equilibrado, um lugar bem distribuído, e a Brigada Militar, pelo trabalho que faz, ela faz muito bem feito em equilibrar e dar, sim, dentro da possibilidade, essa sensação de segurança, que me fez, inclusive, ingressar na fileira da Brigada Militar e hoje ser advogado de policiais militares. Então, essa é a apresentação. Sou pós-graduado em Direito Militar, eu sou presidente do Conselho de Pais e Mestres também, faço parte como membro aí da Comissão Especial de Direito Militar do Rio Grande do Sul. Atuo, né, juntamente aí com alguns colegas ali na Comissão Especial de Deficiente também de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e tento, dentro do possível, contribuir, não só da parte de direito, mas também na parte social, né? Tanto dentro quanto fora da minha função principal e do meu ofício com a sociedade e com todos que venham a precisar. A perseguição, o assédio moral e os bastidores, eles não aparecem. Ele é um, um episódio esse que a gente traz hoje direto, polêmico, mas
que também entendemos que ele é necessário. E, doutor Joabson, dentro dessa contextualização, né, que eu falei para o senhor, tá? Eu entendo como o senhor é um ex-policial militar, que o senhor tenha experiências vividas, que o senhor, em algum momento, possa ter sido vítima, né? E hoje, como advogado e conhecedor do sistema, o que o senhor tem a nos falar sobre abuso de autoridade, perseguição e assédio moral nas instituições policiais? Tema muito sério, é um tabu, é algo difícil de se trabalhar, porque para se trabalhar isso tem que se ter o reconhecimento que existe essa deficiência, né, para ser trabalhada nas instituições. Se fosse algo a ser ignorado, algo que não existisse, não teríamos tantos anseios de inúmeros militares pelo Estado, seja na ativa ou na inatividade, buscando socorro, seja por meio da Assembleia, seja por meio da própria associação, ou mesmo por meio dos seus advogados, né? E outras instituições que, embora não seja muito divulgado, muito difundido, mas que atuam combatendo, seja por meio de cartilhas, o assédio moral. Então, aquela máxima de se não tem placa, dê cuidado. Se tem placa de cuidado é porque tem história, né? Então, se tem esse clamor, se tem esse chamamento, é porque sim, se deve ter a atenção e uma atenção muito séria, porque falando especificamente do assédio moral, o assédio moral é um tipo de conduta que, embora protegido pelo Tratado dos Direitos Humanos, né, que protege ali e assegura que todos têm direito à sua integridade psicológica, né, então qualquer ato que venha a constranger, a vitimizar o indivíduo nesse segmento, isso é algo que se deve ser muito considerado e tomado cuidado, né? Porque senão não seria matéria de uma ordem tão grande, né, da Constituição. Então nós temos hoje aí uma confusão, acredito eu, entre o que é disciplina, o que é hierarquia e o que é excesso. Então acredito que o que motiva, o que dá o estupim, o gatilho para chegar nessas questões do assédio moral é essa confusão entre os limites da discricionariedade, o que é disciplina, do que é hierarquia e o que é o assédio. Se estou cometendo um excesso de poder, se estou cometendo um desvio de finalidade, se está dentro da legalidade. Então, os princípios que nós já sabemos, né? Aquilo que veda ali daqui a pouco uma falsa percepção do que é discricionário ou não. Então, eu coloco nesse sim. Então, o assédio, ele é um tema que existe, é um tema que se deve ser trabalhado e principalmente ser reconhecido. Porque se não se reconhece, a doença não tem como trabalhar, né? E às vezes, Alvarelo, eu quero até colocar aqui que é difícil o procedimento de reconhecer, o processo de reconhecer. Agora também é difícil o processo de cura, porque às vezes o remédio para isso, o meio para isso, ele também pode não ser algo bom, né? Então a cura para este assédio, depois de reconhecido, depois de diagnosticado, é trabalhar. E o remédio às vezes ele não é doce. Então se resiste a tomar, se resiste a tomar, se resiste a querer curar. E nós precisamos curar isso, porque nós estamos perdendo muitos profissionais competentes, muitos policiais militares muito capacitados, perdendo eles para outras forças de segurança, perdendo eles para outros concursos públicos e, infelizmente, às vezes, perdendo eles para questões trágicas, né? Doutor, dentro do seu histórico, eu vejo que o senhor tem atuações na Justiça Militar, inclusive com habeas corpus, envolvendo policiais, atuou já em outros processos junto ao Tribunal de Justiça Militar, e com esse gancho e essa sua experiência quando da ativa, trazendo para dentro dos processos, o que mudou? Alvarelo, sendo bem sincero, minimamente. Mudou pouco. Eu diria que mudou de direito, mas não mudou de fato. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer que normativas existem,
leis existem, né? Mas, de fato, não, eu vejo que não está sendo aplicado da mesma proporção. Então, onde que eu identifico muito isso? Quando hoje, dentro dos meus casos específicos, tem-se resistência para se reconhecer o óbvio. E eu volto a falar de reconhecimento, sim. Por que reconhecimento? Porque às vezes me paira a dúvida se a negativa de um direito fundamental, a negativa de uma garantia constitucional, ela se dá por entendimento diferente do dispositivo de lei, falando especificamente da minha área, ou se dá por uma mera vaidade. Aí entramos novamente naquela situação. Há um desvio de finalidade aqui? Quem é que está pagando a conta por esse desvio de finalidade? Porque quando se fala da minha área específica, nós estamos falando de um princípio que, embora deva-se dizer clichê, falando assim, para quem opera o direito e quem conhece, mas a liberdade é um dos principais princípios, né? Porque se luta desde que o mundo é mundo pelo quê? Se luta pela liberdade. Os conflitos, as guerras, os grandes embates se dá pelo quê? Pela liberdade. Então hoje nós estamos falando aqui, obviamente, de uma instituição nobre, mas que tem algumas questões a ser superadas, mas eu acredito que nós estamos falando de algo bem maior. Nós estamos falando aqui de princípios, de garantias, aquilo que se foi pretendido quando houve o início da Constituição Cidadã, quando foi criada no seu preâmbulo ali, e hoje se aplica ali alguns dispositivos de lei de forma muito específica, sem se reconhecer, ou sem buscar, ou seja, sem beber da fonte principal, que a gente chama no direito, que é o quê? Observar o que se pretendia lá atrás. Né? Então, quando se fala em princípio de igualdade, quando se fala em princípio de liberdade, e aí vem um ponto aqui, que talvez vai ser bem interessante, que eu acho que envolve muito com a questão dos militares, que seria o princípio da dignidade, né? A dignidade da pessoa humana. Né? E aí nós entramos numa situação muito complexa, que é entender que as leis mudaram. Mas o policial militar, aí eu coloquei policial militar, ele se identifica como militar, ou seja, pelas doutrinas da caserna, pura e simples? Não, porque a função dele não é a mesma de um militar do Exército. Ele se identifica como um policial, por exemplo, um policial civil, policial penal? Não, porque a finalidade dele é outra também. Então ele goza de alguns direitos civis mais escancarados. Se colocar esse mesmo policial militar como um cidadão, vou dizer assim, não, o policial militar ele pode exercer plenamente seu direito de cidadão. Será? Será? Porque os regulamentos hoje ele também limita bastante a conduta do policial, quanto no seu horário de folga, quanto na sua vida particular. Inclusive, as transgressões elas podem incorrer, inclusive, até em cerceamento da liberdade. Então, é difícil para um policial militar hoje acompanhar o processo de uma Constituição cidadã e ter dificuldade para reconhecer a qual grupo ele pertence ou onde ele se encaixa neste conceito todo. Vou dar um exemplo. Policiais que hoje estão na reforma. Entende-se que eles podem exercer as suas atividades, seja gerência de empresa, o exercício de profissões, sem necessariamente estar sofrendo nenhum tipo de impedimento, né? Dentro ali do padrão aceitável das normas de conduta. Contudo, dependendo do segmento que este policial militar vir a exercer, talvez ele não consiga exercê-lo com tanta liberdade. Vamos colocar ali, eu vou citar um exemplo, um profissional de imprensa. Como que eu vou diferenciar que o que ele está reproduzindo é o seu exercício, o seu exercício regular de um direito profissional, ou se a instituição ali vai estar entendendo aqui, recebendo aquilo como uma crítica, quando na verdade talvez só está reproduzindo um fato. Vou dar outro exemplo. O advogado que era militar, ele tem também todas as suas prerrogativas, hoje amparado pela Ordem dos Advogados. Como que se percebe também esse exercício das prerrogativas num eventual embate onde poderia ter um conflito entre hierarquia? Um exemplo, vamos ser críticos aqui, vamos também aclamar. Vamos silenciar um advogado que atua na área militar porque ele era policial militar? Vamos silenciar um repórter porque hoje ele é um repórter e eu não gosto das matérias dele porque eu entendo aquilo também como
uma crítica, então um eu entendo como violar a disciplina, outro eu entendo como uma crítica. Então, assim, ser policial militar hoje, e eu vejo muitos colegas que às vezes são punidos por curtir uma página, colegas que têm receio de reagir a qualquer situação por ser responsabilizados. Então, se no meio social, no meio da cidade, no grupo, no pleno exercício, no seio da sua família, entre amigos, ele já tem receio. Quem dirá neste meio da instituição? Então, assim, nós temos que trabalhar muito claro essa questão aí do assédio, os limites de discricionariedade das autoridades. Temos que definir muito bem e muito claro o que é hierarquia, o que é disciplina. Tem que ser muito definido isso, porque eu acredito que isso tem uma confusão. Embora é a base das instituições militares, mas eu acredito que quem garante, quem assegura a aplicação das normas, quem tem o poder, ou seja, quanto mais alto o nível hierárquico, o que vem? Mais alta responsabilidade, mais alto poder. Nós temos nas instituições hoje uma estrutura piramidal, para facilitar com que o que se fala aqui seja respeitado na base. Então se percebe que isso é muito bom para manter a instituição, mas o quanto também pode ser perigoso para que, se tiver um indivíduo ocupando algum posicionamento dessa pirâmide que eu acabei de citar, e ele não seguir aquilo que está nos preceitos da lei, o tamanho do prejuízo que ele pode fazer para todos que estão abaixo dele na fileira. Então tem que se pensar, e eu levanto isso para chamar a responsabilidade e consciência daqueles que de fato ocupam o topo, porque esses têm poder de corrigir esses atos. Esses têm poder. Então cabe, enquanto todos aclamam e pedem, o poder de mudança vem destes. Vem destes. E, Dr. Jobson, o que fez o senhor sair da instituição? É uma pergunta bem forte, é uma pergunta que, para mim responder, eu tenho que sempre dar uma repensadinha, porque é uma pergunta que mexe bastante comigo, porque, sendo muito franco, Albarelo, como eu coloquei ali na minha trajetória, eu sou um cara muito simples. Eu vim de uma comunidade, eu vim de uma origem muito simples, né? E a minha trajetória foi marcada por muita luta, como a maioria dos brasileiros, muita luta mesmo. E sempre lutando contra constrangimento, a violência, desde menino, exposto a muita brutalidade. E quando eu resolvi superar esse preconceito para entrar na Brigada Militar, que foi em 2009 ali, eu, por admiração, por ouvir a sociedade, por querer fazer parte desse grupo, isso para mim foi muito drástico, sabe? Dentro da instituição eu fui acolhido, fui acolhido e aos poucos eu fui quebrando toda aquela mística que eu tinha, né? Fui acolhido por alunos soldados na época, né? Pelos disciplinas, oficial disciplina, então hoje são oficiais, depois também alguns professores também dos cursos de formação que tem, muitos capitães, muitos oficiais. E aquilo foi uma experiência muito boa. Eu me senti muito bem e me senti integrante daquela família militar. Eu realmente me sentia integrante. Então, assim, mesmo que eu não vinha de berço militar, não tinha experiência nenhuma, tinha muita dificuldade, mas eu fazia o máximo possível para corresponder aquele acolhimento. Então, eu tentava dar o meu melhor, eu tentava fazer o meu melhor, seja para a sociedade, seja para cumprir horário. Tem um histórico dos meus assentamentos com elogios, um cara padrão, resumindo, dentro do que se é permitido. Então, não deixava de fazer. Caminhei ali por vários setores, seja sessões, presídios, ADM, CIOSP, policiamento comunitário, policiamento, tudo que você imaginar. Trabalhei com oficiais, seja no superior, intermediário, soldado, colega mais moderno, e tudo certo, Aparelho. Contudo, o que me fez mudar, eu acredito que a maioria dos colegas também que fazem ele mudar, é quando eles resolvem fazer um questionamento. Acho que o divisor de água para um policial militar é quando ele faz um questionamento. Mas eu não estou falando de questionamentos que tentam violar a disciplina e a hierarquia, não.
Eu estou dizendo daquele questionamento que está previsto na lei. Aquele questionamento que está assegurado, seja no EDBM, seja no Decreto-Lei 10.990, que é o questionamento de quando você entender que uma ordem ela não está alinhada com os preceitos legais, você tem o direito de solicitar ela por escrito. Ou, minimamente, se você quer cumprir aquela ordem com excelência, você pode questionar para cumprir ela com excelência. E não deixa de se resguardar também, é um direito de se resguardar para um eventual cumprimento de uma ordem absurda, você também não ser alcançado. Então, assim, quando se questiona, quando o militar se questiona, eu acredito que seja com esse princípio. E eu vejo também que esse questionamento, ele traz um benefício não só para a quem deu a ordem, quanto para quem está cumprindo. Mas esse benefício maior é para a imagem da corporação, é para a instituição. Porque mostra que, independente de ser um soldado ou mais moderno, ou aquele que está sendo o executor da ordem, ele está preocupado com a imagem da instituição. O questionamento ele é saudável, ele é válido. Mas muitas vezes, por um desvio de percepção de muitos poucos, eu vou colocar assim, acaba se tendo essa percepção como uma violação de um direito, uma violação de um dispositivo, atacando a hierarquia, o que não é. Então, o meu questionamento sobre uma situação onde eu entendo que ela violava preceitos legais, porque não conferia na época ali a discricionariedade, gerou toda uma situação desgastante e eu faço essa lembrança para dizer que de 2009 a 2020, eu jamais tive nem nada nos meus assentamentos. Volto a dizer. Só que a partir deste questionamento, eu comecei a ser uma pessoa malquista, mal vista, um profissional que passou a sofrer, sim, de certa forma, perseguição, trocas de horários, trocas de setores. Fui buscar, desgaste me gerou questões psicológicas, sim. E, obviamente, gente, por ser militar, a gente vai buscar na própria instituição, né? E neste episódio também, muitas vezes, eu não tive esse acolhimento. Vou citar um exemplo. Uma vez eu fui chamado no meu horário no meu período enquanto eu estava de licença na unidade pelo capitão médico. Eu entendi que era para falar sobre questões de saúde relacionadas a mim, não era. Era sobre um inquérito. Aí eu te digo, como assim? Então, estava sendo desacreditado na minha fragilidade na época por um profissional que deveria estar prestando meramente a questão de saúde, o acolhimento. Entende? Então, assim, eu acredito que esse é o problema, esse é uma situação que fez com que eu não quisesse mais estar na corporação, porque caiu ali a minha confiança na corporação. Eu perdi a confiança. Então, Dr. Joabson, o senhor sofreu perseguição. Com certeza, com certeza. Eu não ia jogar fora a minha trajetória, eu não ia jogar fora o meu estudo. Eu já era formado, já tinha aptidão para ser advogado já. E não tinha feito isso antes. Por quê? Porque eu tinha dentro da minha instituição meus sonhos, meus planos, né? Então eu estava estudando para isso, buscando isso. E infelizmente isso teve que ser modificado por uma questão eu escolhia me sentir dessa maneira. Ou eu me silenciava, ainda assim não era o suficiente, porque eu ainda teria que arcar com inúmeras punições pelo que eu não fiz. Ou eu pensei comigo, não. Agora, assim, ó, cara como eu, quando a gente toma muita pancada da vida, e eu não tô falando só de brigada, não. A gente é meio que tipo um cão de briga na rua. Um cão de briga briga com todo mundo na rua. A gente tá pronto. Aí não tem medo. Só que aí o que acontece? Quando às vezes é bastante cachorro na rua, às vezes, né? A briga é grande. A gente se machuca. A gente lambe as feridas, se cura e próxima. Então, assim, eu não ia ficar dentro do sistema que eu já não estava mais me identificando, Aparelho. Eu não ia. Então, assim, infelizmente, muitos colegas talvez não consigam perceber isso. Muitos colegas não consigam perceber isso. E, infelizmente, às vezes tem os reflexos trágicos, né? Hoje, como advogado, a minha luta não é só defender direito, não. A minha luta, às vezes, é pegar na mão de colega aí, sentar e conversar e dizer, cara, segura, vamos tentar resolver isso. Vamos tentar. É difícil, cara. É difícil porque tu conhece os dois lados. Tu conhece o lado
estar no lugar do colega ali que está passando por isso, que está advogando para ele, né? E hoje tu conhece o lado também de como funciona o direito, como é que isso se opera. E a gente não mentir não é opção, mas equilibrar para que ele consiga, dentro dessa luta, o tempo necessário para ele se recuperar ou para que ele consiga enxergar uma outra possibilidade. Então, ser advogado hoje de policial que toma pancada de todo lado é bem complicado também, porque a gente sente junto, né? Ainda mais quando tu era policial militar. Doutor, o senhor saiu por escolha ou o senhor foi empurrado pelo sistema? Digamos que, num primeiro momento, empurrado, bastante, bastante. E depois eu tive que tomar uma escolha. Então, não sei se dá para considerar uma escolha voluntária, porque, como eu disse, eu tinha toda a preparação, eu era apto para ser advogado. Então, não foi aquilo tipo assim, a brigada é um trampolim para mim. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Só que, como eu digo, quando quebra a confiança, porque o Varela, assim, uma coisa é o camarada ser responsabilizado por quando ele tá errado, comete um deslize, né, enfim. A responsabilização ela é prevista. Outra coisa é o camarada, às vezes, ele ser rotulado e pretender ser sancionado. Então, aí não é legal. Aí eu acho que fica bem difícil, porque aí mexe com valores, né? Então mexe não é questão, é uma questão moral, né? Então nós que temos, nós que servimos, nós que lutamos e damos a cara aí dia, noite na rua, eu acredito que isso tem que ser colocado à mesa, né? Quando se for pensar em tomar uma atitude. Hoje não, hoje tem às vezes a letra fria. E às vezes nem a letra fria, né? Então a gente poderia colocar aqui num julgo vulgar o requero, né? O requero, entre outras questões ali que tem. Mas eu acredito que se fosse feito. E vamos também deixar uma coisa clara: a intenção aqui dessas falas não é jamais atacar, bem pelo contrário. Nós, eu acredito que você também, entre outros colegas, certamente tem muitos comandantes, muitos oficiais aí que representam, e muitos eram soldados do nosso lado, ou era sargento, e estão lá e estão tentando, do jeito deles, fazer aos poucos, mas a gente entende que é um sistema, são anos, então é como se tu pegasse aí o, o suco de uva direto das parreiras ali, tá na pipa, não adianta tu botar água só na primeira que vai, tem que diluir bastante, então nós temos anos de mentes novas, anos de cabeças que respeitam, que reconhecem direitos para que isso mude, né? Existe perseguição dentro da polícia? Com experiência vivida e com experiência hoje nessa parte de defesa do policial, o senhor consegue me dizer se existe perseguição dentro da polícia? Sim, Alvarelo, sim, sim, existe sim. Porque se não existisse, não teria tantos procedimentos anulados, não existiriam tantas ações penais com absolvição, não teríamos tantos inquéritos trancados, não teríamos. Então, não sou eu que falo, não sou eu que falo. Então, se for realmente observar, infelizmente, uma estatística que ninguém gosta de apontar, e eu volto a dizer, se não existisse, não teria a Assembleia Legislativa veementemente, às vezes, oficiando para vir esclarecer pontos relacionados a isto, né? Nós não teríamos, dentro de outras instituições, aí eu vou enaltecer, porque tem que se fazer jus a isso. Nós temos ali a primeira auditoria ali, que tem, inclusive, setores específicos a combate a assédio de acolhimento, então nós temos isso também. E então, assim, existe sim, não tem como negar, e é o fato de negar que coloca em xeque quem está na ponta da lança. E, doutor, como que o senhor entende que ela começa? Eu digo a perseguição. Velada, velada. O que que acontece? Eu penso que é como aqueles crimes clandestinos que a gente chama, embora a gente não consiga falar com assédio moral, ele está tipificado, porque não está,
mas ele não deixa de ser uma conduta. Vou tirar o nome crime, vou colocar uma conduta clandestina. O que é aquela conduta clandestina? Aquela conduta que acontece na surdina, né? Clandestinamente, ela tem o ar de ser legal, ela tem o ar de discricionariedade, ela tem o ar de autoridade, né? Quando na verdade ela não tem. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, um exemplo bem clássico. Nós temos ali um dispositivo que assegura ali as substituições temporárias, que é aquele pagamento, o servidor que está 10 dias na função, desempenho de um superior, esse interrupto ele ganha ali a substituição temporária. Esse conceito de substituição temporária, eu estou colocando um exemplo, ele não cabe discricionariedade. Por quê? Porque tem um decreto-lei específico que ele disciplina, que é dever, quando se preenche o requisito de qualificação, antiguidade, o desempenho da função, o militar vai ganhar. É assim que funciona. Mas verifica-se que às vezes se tentam criar, por exemplo, um documento interno, onde o camarada, o policial militar, abriria mão daquele direito dele, daquela prerrogativa, por discricionariedade de quem às vezes está no poder. Mas isso não é discricionário. O discricionário é onde está escrito na lei pode. Onde está escrito deve, não tem discricionariedade. Então, assim, aí eu te digo, tá, mas então com base em quê se está tomando essas medidas que está prejudicando aquele colega que conquistou aquele direito pela antiguidade, pela qualificação, pelo desempenho da função? Tu imagina tirar aquele colega com 20 anos e passar um outro bem mais moderno na frente dele, daquele determinado setor. Então, assim, por uma questão de discricionariedade, onde não está previsto isso. Entende? Aí, se houver, se o colega esse chegar e dizer assim, não, mas isso aí não está previsto em lei, eu gostaria que fosse por escrito. Isso vai ser entendido como o quê? Uma afronta à disciplina, às leis, à autoridade? Então, aí já troca de setor, entende? Então, já começa aquela situação que talvez não geraria um procedimento, vai gerar. Então, Dr. Jobson, podemos dizer que quem denuncia vira alvo? Eu digo que é mais sério que isso, porque quem denuncia, muitas vezes, se instaura ali um procedimento para ser apurado, e muitas vezes quem vai apurar é justamente quem atua na mesma unidade. São ali os superiores, por exemplo, da mesma unidade. Entende? Que muitas vezes não concordam com a atitude daquele subordinado, né? Daquele subalterno. E aí nós temos ali, muitas vezes, no curso desse procedimento, às vezes se identifica que quem deu causa, na verdade, não se encontrou nada, e quem está errado é quem denunciou. E às vezes aquele colega que denunciou, que foi pedir socorro, aquele colega às vezes está passando por problema de saúde, ele está ali afastado, devidamente pela junta, muitas vezes, e ele é surpreendido por vou colocar o termo, uma notificação, né? Onde quem é o responsável pelo procedimento solicita para a junta dizer que ele está apto para ser submetido a um procedimento. Então, veja só, o colega já vai lá buscar socorro por uma questão que ele se sente prejudicado. Aí a vida dele começa a mudar, a escala começa a apertar, a realidade dele toda começa a mudar, os procedimentos começam a ser instaurados. E aí ele entendeu, peraí, mas durante 10 anos não aconteceu, agora está acontecendo isso. Vou levar isso para o meu superior. Coloca no papel. Se abre um procedimento. Quando muito, se abre um procedimento. Apura-se, não, mas aqui é mera discricionalidade. Mas até nisso, o colega, devido tanto que ele está passando no curso disto, acreditando que será feito o que se buscou, que é justiça, o colega às vezes está afastado, porque não suporta, não está aguentando mais a pressão do sistema em cima. E aí, quando ele está cometido de doença, se identifica que o procedimento, na verdade, ele não é a vítima, ele é o acusado por alguma conduta, e ainda a própria junta, mesmo no período de moléstia, autoriza ainda que ele seja submetido a isso. Então, aí eu te digo, uma pessoa que está cometido de uma questão, já está afastado por uma questão de saúde, e eu vou colocar aqui, seja depressão, eu vou colocar nessas questões psicológicas. Submeter esse camarada a isto, será que não é um grau tão profundo de violência psicológica? Será que não é submeter ele a uma situação de um abalo psicológico maior do que ele já está passando? Porque tu imagina a frustração deste militar. Tu imagina o nível de desespero desse militar. Então, assim, eu acredito que
tenha que ser mudado muito a questão. Mas mas é aos poucos, né, Barreto? Então, sim, eu acredito que exista, assim, a violência num grau máximo. Infelizmente, está longe de mudar. Na minha opinião, está longe de mudar. Nós vemos muitos apontamentos ali da própria Assembleia que, vamos combinar, não é pouca coisa, né? Cobrando, cobrando. E muitas vezes a gente não tem. E eu vou colocar uma situação aqui. Acredito que muitos colegas já ouviram isso aí. Muitos colegas com 20, com 15, com 10 anos que já devem ter ouvido a famosa frase assim, ó, mesmo com o seu histórico de conduta ilibada. Dizem, não, por que que acontece isso? É porque talvez você não seja vocacionado. Aí eu te pergunto, como é que um camarada, 10 anos de serviço, excelente, e isso tem vários aí, como é que um cidadão desse não é vocacionado quando ele resolve buscar ali um direito dele porque ele se sentiu prejudicado e ele não está aceitando ali aquilo que ele entende como injustiça? E quando não se consegue, então a resposta é que ele não é vocacionado e talvez ele esteja no local errado, deveria procurar uma outra instituição, um outro ofício. Então, eu entendo isso como uma crueldade imensa. Doutor, dentro dessa lógica, dentro deste nosso diálogo, nós não podemos usar, eu entendo assim, o termo deixar de obedecer, né? Não. Porque são bases da hierarquia e da disciplina. Mas a perseguição, ela começa quando o militar começa a questionar? Entendo que sim, porque, na verdade, Alvarelo, eu te digo que a perseguição, ela começa quando ele começa a questionar para a autoridade que não cumpre a lei. Porque dentro da instituição militar, todos, do policial militar temporário à autoridade máxima, é, o regulamento ele é claro, né? Não o regulamento, mas a nossa lei, né, complementar, ela é clara, que é o acatamento integral às leis e à ordem, a obediência à hierarquia, o respeito, a urbanidade, tratar o subordinado com camaradagem, né, com respeito. Tem previsto, acho que a palavra dignidade está prevista, eu não sei, passa de 5 vezes dentro da lei complementar. A dignidade do militar, inclusive. Tá lá, né? Então, assim, onde é que ela começa? Ela começa quando, na verdade, não seria com questionamento, eu acredito, com o desrespeito da autoridade superior a cumprir aquilo que está na lei. E o policial, mediante a toda essa questão, ele pode adoecer dentro da corporação? Não só pode, como a gente tem inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos aí de policiais militares que, inclusive, chegaram acho que é o grau máximo de... Não seria o máximo, porque o máximo seriam as tragédias. Mas eu digo a um grau tão alto de pedido de socorro, de se expor publicamente, solicitando ajuda, buscando em outras autoridades, quando não conseguem dentro da própria instituição, acolhimento. Então, assim, é bem complicado. E quando o policial ele passa pelo abuso de autoridade, pela perseguição e pelo assédio moral, como o senhor bem citou, velado, ele tem suporte psicológico real? É uma pergunta complicada, porque entra naquela situação de fato e de direito, de novo, e aí não podemos, por mais que eu entendo que muitos não pode ser generalizado, né? Porque o perigo é de generalizar. Porém, muitos não. Porque, como o Rota disse, se não tivessem esses apelos, não existiriam tantos casos. E espalhado. Não é conduta isolada, são espalhados. E o mecanismo de silenciar, Parelo, o mecanismo de silenciar, que eu acho que é a segunda situação mais grave que a gente pode enfrentar, é o negacionismo, a naturalização dessas condutas. Isso são coisas assim que a gente se enfrenta muito, né? O negacionismo é aquilo, não reconhecer, dizer que não tem, que não é um caso isolado. Outros pontos é banalizar. O que é banalizar? É não entender que aquilo que o colega às vezes está passando, né? E é uma situação grave, e entender aquilo como talvez uma fraqueza da própria vítima. Como se a vítima fosse a
causa por ela não conseguir, por ela se permitir de alguma maneira, né, em algum momento da sua trajetória, se permitir ser abalada, atingida. Então, é como se fosse o culpado por ser o doente. O senhor consegue mensurar hoje quantos policiais, em média, aqui no estado, estão sofrendo em silêncio? Olha, vou te dizer que é um número gritante. Talvez, eu não vou apontar a estatística, porque a estatística, ou o número real, ele pode comprometer. Aí fica aquele questionamento que às vezes pode ser o argumento para diminuir, para dizer que nem era tudo isso. E, né? Então, assim, por isso não. Mas eu posso dizer com muita tranquilidade. O número é grande, porque se o número não fosse grande, nós não teríamos as associações envolvidas, nós não teríamos novamente a Assembleia envolvida, nós não teríamos atualmente ali a própria instituição tentando também resolver de alguma forma isso aí, mas o resolver parte do reconhecimento, né? Do reconhecimento que não é o próprio militar que é o causador daquilo. Ele é a vítima. Ele é a vítima. Então se deve reconhecer ele como vítima. Uma outra questão também de enfrentamento. A, a instituição, ao meu ver, ela é uma unidade. Então, essas subdivisões que são necessárias, né, os círculos, a divisão superior, a graduação que agora vai mudar, obviamente, mas essas divisões ali, eu cito soldado, sargento, tenente, essa estrutura ela é importante, ela é necessária porque ela representa um princípio básico da hierarquia. Contudo, essa mesma estrutura, ela não difere o soldado, ela não tira, mas porque ele é soldado, ele não está dentro da instituição. Não, ele é um militar, ele é um policial militar. Assim como o tenente, assim como o sargento, assim como o capitão, assim como o coronel, ele está dentro. Então, ele é um membro, ele merece aqueles mesmos direitos, aquele mesmo acolhimento, aquela mesma atenção. Então, não se pode jamais pensar que, por exemplo, um soldado seria menos importante por ele estar naquela situação. Ele é tão quanto. Então, eu acredito que a unidade, o pensamento de unidade, isso é importante para mudar. É o acolher, né? Acolher os seus. E isso, acredito que a instituição militar, ela deve fazer. Ela deve fazer, ela deve acolher os seus, né? E hoje, infelizmente, essa classificação, né, não estou falando da hierarquia, né, que isso aí tem que se ter, mas às vezes essa classificação de forma indevida, ela isola, ela discrimina às vezes. Isso não pode acontecer. Então, doutor, o policial, ele enfrenta o crime na rua e o psicológico dentro do quartel? Sim, sim, porque assim, ó, Alvarelo, não é fácil o camarada hoje ser policial militar, porque ele aprende muito, desenvolve muito, claro, mas ele enfrenta realidades às vezes durante um turno de serviço que algum cidadão, um cidadão comum, ele enfrentaria isso talvez na vida inteira. Então, aquilo que um cidadão que trabalha em uma empresa que seja um cidadão comum, civil, né? Ele vai passar a vida inteira e não vai passar pelo que o policial tira, às vezes, em 6 horas de serviço, de violência, de excesso, de rigor, né? Então, assim, quando se cobra muito dos policiais, então não estou dizendo que em troca disso se deve ter uma tolerância e ser permissivo com condutas que não sejam de acordo com os preceitos, não é isso. Mas se deve ter minimamente empatia de quem de fato está, às vezes, lá na rua, sendo submetido diretamente, exposto a isto e não tem tempo razoável nem médio para poder tomar decisão nenhuma, muitas vezes. A não ser aquela. E muitas vezes o julgamento, e infelizmente o julgamento social, vem. E aí, se você tem uma postura que talvez não seja forte, vai simplesmente deixar passar aquela situação e vai recair direto, muitas vezes, no colega que atuou. E aí tu imagina, ele acreditando, tomou certa atitude acreditando que estava fazendo o correto. E quando vem o julgamento social, que ele é muito rápido, ele é desproporcional, às vezes ele não tem um amparo, não tem um acolhimento. Então, fez-se no sentimento de injustiça.
psicológica desse policial. E ele tem que lidar com a família, ele tem que lidar com o filho. Eu vou te falar, por exemplo, agora ele sabe, obviamente, mas eu custei muito a ter que dizer por que que eu saí. Eu me sentia constrangido, olha que loucura. Eu que me sentia mal com a situação, me sentia constrangido por estar abrindo mão de algo por conta de uma situação que eu entendia como perseguição. Tu entende? Eu não tinha coragem. Por isso, quando eu digo uma conduta velada e clandestina, muitos colegas aí não têm coragem de dizer o que estão passando, nem para seus familiares, nem para amigo, nem para ninguém, e às vezes por isso que chega até um ato de desespero, entende? Porque está aguentando sozinho e às vezes naturalizando e indo, só que aquilo não é certo. É, o policial, ele é um cidadão, sim. Ele tem dignidade, sim. Ele tem direitos, sim. Vou colocar um exemplo aqui, que é tão difícil hoje. Nós temos ali, ó, vou colocar um exemplo que não teria muita relação aqui, mas cabe, para tu ver como é difícil equiparar os direitos de um policial militar com um cidadão. Se um cidadão comum ali pratica determinado crime e ele está dentro de um rol específico de conduta ali, ele tem direito ali a um acordo de não persecução penal, por exemplo. Ele vai lá, faz um acordo, transaciona e ele fica isento. Se ele cumprir aquele acordo, extinta a punibilidade, está tudo certo, tudo certo. O policial militar é bem difícil para o policial militar ter esse direito. Aí tu vai dizer, tá, mas Jobs, por quê? Porque se entende que, mas o policial militar tem obediência direta à hierarquia e disciplina, então as condutas dele não pode permitir isso, porque senão vai violar a disciplina. Aí eu te pergunto, será que toda conduta praticada por um policial militar, que obviamente não estou falando de intenção ou não, será que toda conduta de fato ela pretende violar hierarquia e disciplina? Então, assim, será que eu não posso mesmo olhar um caso concreto como qualquer cidadão tem direito? Ou seja, por ele ser policial militar, ele anulou o direito dele, ele não tem direitos. Então, será que realmente está sendo aplicado de forma correta essa literalidade? Aí nós temos uma evolução das leis, das normas, mas quando chega no militar, não se entende ele como um indivíduo de direitos. E, doutor, onde termina a hierarquia e começa o abuso? Pelo excesso, o excesso, porque a hierarquia ela tem uma função só de estruturar a instituição, né? Ela é, como eu digo, ela classifica ali quem manda, quem obedece dentro do seu grupo específico. Ela não serve e não tem a função de humilhar, não tem a função de desprezar, menosprezar, de desrespeitar direitos do subordinado, né? Não tem. Então, assim, é uma coisa que deve se entender muito claro isso, onde se começa pelo excesso, pelo desvio do poder, o desvio da finalidade, ou o abuso. O superior pode tudo? Não, não, não. Nós temos no Brasil um entendimento que mesmo os princípios eles também podem ser relativizados, né? Vou dar exemplo aí, a vida, dependendo da situação, se relativiza o direito à vida. A questão do domicílio, né, sigilo, ou seja, não existe um direito que não possa ser em prol, né? É relativizado. Então, assim, o superior ele não pode tudo. Ele não pode tudo. Mas para ele tomar qualquer medida que viole ou que desrespeite o direito de um subordinado, tem que ser com base jurídica e de uma situação proporcional. Não pode ser a mera discricionalidade, porque, como eu falei ali, uma coisa é pode, outra coisa é deve. E onde se diz deve, não se tem discricionariedade. Então, a hierarquia e a disciplina é o quê? A disciplina é o acatamento integral das leis e ordens. Leis. Então, se deve respeitar a lei, sim, o superior. Então, ele não pode tudo. Ele tem que seguir o que está escrito. E aí, desculpa, Varela, então eu reafirmo assim, que tem uma confusão muito grande também, que as garantias, né? Garantias individuais do cidadão, para quem tiver dúvida, Constituição Federal, artigo 5º ali,
essas garantias, né, assim como os direitos fundamentais, isso aí a gente chama de cláusulas pétreas, né? Isso aí não se pode sequer ser objeto ali de reforma na Constituição Federal. Então, como que eu posso suprimir um direito, um princípio, uma garantia com base em discricionalidade? Jamais. Então, essa é uma máxima para dizer que não pode. Não pode tudo. E, doutor, o sistema ele protege ou encobre o abusador? Eu acho que ele favorece o abusador. Ele favorece. Porque o que acontece? Tu entende que se o abusador é justamente a autoridade que vai investigar, que vai sancionar, que vai muitas vezes encaminhar, então não se tem. Onde que seria um sistema que talvez garantiria o mínimo de lisura e transparência? É quando um procedimento X, por exemplo, acontece na unidade aqui e a apuração seria, no meu entendimento, por um outro órgão, ou seja, por um outro batalhão que não tem vínculo, que não tem conhecimento, que não tem nada, para garantir o mínimo de lisura. Agora, como que eu posso, dentro do mesmo quadro hierárquico, eu garantir que o meu procedimento ele é um procedimento que garante a lisura, que garante a transparência, que garante os direitos? Então, acredito que não. Então, acredito que se for fazer uma análise maior, nem a própria organização dos poderes nossos na Constituição Federal, ele tem esse cuidado, né? É independente e harmônico os poderes, eles são independentes e harmônicos, né? Então, aí eu observo que se a gente fala de uma estrutura nossa, falando de um caso isolado de procedimento, teria que ter independência, mas independência para garantir transparência, porque o que se busca às vezes, e eu acredito que seria um problema que também se enfrenta muito, quando se instala um procedimento, Varela, a sensação que eu tenho quando se instala um procedimento, parece que assim, ó, eu não posso não achar algo. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Porque quando se instala um procedimento, falando de procedimento de investigação, qualquer um, seja sindicância, inquérito, se instala um procedimento, o que, é que se busca? Indício de autoria e materialidade. Às vezes, o procedimento ele pode ter a materialidade, mas ele não tem autoria. Às vezes, ele pode não ter nada. Então, não se busca, dentro de um procedimento, um resultado que seja só indiciar. Não é essa a finalidade, mas às vezes parece que se instala um procedimento e isso tem que ir até o fim. Ninguém tem que passar de um processo, seja disciplinar, sem ter uma punição. Como assim? Por que não? Quantos processos justificados perto dos processos que terminam com sanção? Acho que o que? 1%? Deveria fazer uma estatística disso. Sinceramente, eu proponho isso até. Eu proponho que deveria ser os processos administrativos disciplinares, deveria ter uma estatística a nível estadual para se ver o quanto se pune, o quanto se justifica. Isso eu acho que seria algo que escancararia como que é tratado o militar dentro da instituição. Deveria se ter. Essa estatística eu não digo de escolher quem está sendo investigado, mas verificar. Se o número for gritante, talvez o problema não seja quem está praticando. Então, doutor, a hierarquia, ela não é autorização para humilhar. Jamais. Até porque existem condutas dentro do Código Penal Militar que punem isso. Né? Que nós temos ali, por exemplo, o rigor excessivo. Né? Por mais que se tenha o direito de tomar certa... Eu coloquei um exemplo aqui que é mais pontual e está escrito. Por mais que se tenha o direito de, muitas vezes, tomar certas condutas, não se pode cometer o excesso. Tanto que a previsão existe. Existe o rigor, ser veemente, ser mais firme, mas o excessivo, no excesso, não. Então, se entende que a própria autoridade ela é delimitada, embora de forma tímida, né? Muito tímida, mas existe uma previsão de 2 artigos ali que diga o rigor excessivo. Rigor excessivo. Então, assim, claro, dadas as condutas pontuais, mas para tu ver que o próprio Código Penal Militar já diz, não, calma aí, rigor excessivo não, inclusive é tipificado como crime. Outra coisa também que se deve entender, e talvez não se fala muito, com a mudança do Código Penal Militar ali, muitas condutas que não tinha previsão no Código Penal Militar, né, que isso seria uma situação que gerava
um certo favorecimento? Hoje não. Hoje, muitas condutas praticadas vêm por extensão para dentro do Código Penal Militar. Então, condutas que não tinha tipificação antes, que só alcançava no Código Penal comum ou leis extravagantes, hoje não. Hoje se trata dentro do Código Penal Militar. Então, pouco, pouco, bem pouco, no meu ver. Mas, se fosse dar a devida atenção, pô, Doutor, existem comandantes abusivos? acredito que sim. Acredito que sim, porque o que acontece? Eu vou dizer assim por experiências que eu vejo. Quando o cliente, vou colocar o cliente para não ficar, ou quando o indivíduo, o militar, ele tem os direitos dele assegurado em lei, quando ele preenche os requisitos dele, eu entendo que não há como negar certos benefícios. Contudo, eu volto a dizer, em nome da discricionariedade, muitas vezes não é assegurado isso. Então, por isso se procura os advogados. Se não existissem abusos, se não existissem excessos, se não existisse, talvez eu não teria nem trabalho. Então, a forma de responder isso de uma forma clara, sim, existe sim abuso, existe comandantes que praticam isso, infelizmente, mas assim como também tem que ser justo, nós, né, temos muitos bons exemplos também, mas é uma máxima também, tem que reconhecer isso, senão não tem mudança, não tem mudança. E quem denuncia sofre retaliação? Alvarelo, eu entendo que sim, Alvarelo. Eu entendo que sim. Principalmente depois que eu virei advogado, que eu me tornei advogado. A gente acompanha ali, percebe cada coisa que é de não acreditar, sabe? E eu vou te falar assim, ó, mas também você agora aqui um pouco também polêmico também do que eu vou falar aqui, mas eu acredito que muitas condutas, muitas coisas que só vão mudar se algumas questões se transpor, eu digo talvez até de uma federalização de alguns atos, para que se ganhe ali um mínimo de poderes e poder atuar com igualdade, né? Com igualdade, paridade de armas que se chama, né? No direito, porque por um lado tem o exercício da defesa, ampla defesa, contraditório. Por outro lado, a acusação. Só que eu percebo que não tem uma paridade nisso, muitas vezes. Então, por quê? Porque do outro lado eu tenho todo o mecanismo. E estamos, às vezes, ali no privado, lutando para se fazer reconhecer o direito do militar. Como que eu vou ter a garantia que se vai, de fato, ser tomado a decisão de forma transparente, de forma imparcial? Em alguns casos pontuais, deixar bem claro isso, porque os valores que eu tenho hoje como advogado, mas eu defendo a instituição. Eu defendo, assim como deve defender a instituição, com certeza defende. Então, tanto estamos aqui defendendo a instituição. Então, o que eu vejo? Qualquer autoridade que sair, eu entendo que ocupe algum cargo, ele também vai estar com esses valores dentro dele também. Então, para atuar, há esse conflito. Eu estou defendendo a instituição, mas aquela situação, talvez o meu cliente é um soldado. No outro lado, pode até estar ocupando um cargo, mas ele não era soldado, ele já era uma patente, um posto alto. Então, assim, é a brigada, os dois estão hoje fora, os dois ocupam um cargo, sim, mas a água onde beberam, a fonte é diferente. É diferente. Então, se tem que ter essa percepção, sabe? É uma questão política na situação, mas a gente verifica isso muito. Então, E, doutor, vale a pena enfrentar o sistema? eu não só digo como vale, como deve, mas com muita inteligência, cuidando de si, cuidando da família, porque as mudanças, elas só se fazem quando há, sim, uma outra versão dos fatos. Quando se há, sim, o apelo, quando se há, sim, a notoriedade, o chamamento para a responsabilidade, para que quem possa tome as devidas providências. Eu vou dar um exemplo aqui também de uma situação.
Se for olhar a estrutura organizacional da, da corporação, é algo polêmico de se olhar. É algo polêmico, porque nós temos ali como autoridade suprema é o comandante, não é o comandante geral, é o governador do estado. Então, tem o poder de mudar? Tem. Assim como o comandante tem, assim como. Tem. Então, é um ato político, praticamente, sim. Então, segurança pública é uma questão política? Claro que é. É dever do Estado? É. Mas tem assegurado o direito de participação de todos os En- envolvidos. Então, doutor, a instituição forte não é a que silencia, Não. é a que corrige seus próprios erros. O senhor não concorda? A instituição forte é a que corrige seus próprios erros. Inclusive, é a instituição, quem corrige os seus próprios erros está protegendo o nome, o bom nome da Brigada Militar, o bom nome da instituição. E nós colocamos como exemplo, Alvarelo, qualquer policial militar prima pelos valores, prima pela ética, prima pelo bom desempenho da sua função. Onde tem um colega que não coaduna com isto, não fecha, não fecha. Então, se toma as devidas providências para que seja feito. Então, isso não é uma questão de ser só no nível de soldado. Isso deve-se ter também no nível do oficialato, onde se tem um colega que não coaduna com os valores da instituição, deve-se tomar providência. É o cortar na carne que a gente chama, porque o bem maior é a instituição, é a imagem da instituição, mas não daquela maneira de empurrar para debaixo do tapete, mas sim de tomar as providências para que com isso tenha uma construção saudável e de fato, e não só de direito. Construindo, então, uma correção de erros. Isso. Com certeza, porque o que acontece? Nós estamos num processo de evolução. Acredito que todas as instituições estão num processo de evolução. Agora, aquelas que se permitem, aquelas que ficam estagnadas, aquelas que não se permitirem evoluir, elas podem daqui a pouco perder a sua. O que é o principal risco? É perder a sua finalidade. Se obriga a modernizar, se obriga a evoluir, se obriga a se ajustar para poder servir, porque o cliente é a sociedade. O cliente é a sociedade. Quem são os trabalhadores que servem a sociedade? São os policiais. Aí imagina se o cliente é a sociedade e quem serve é o policial militar, nós vamos querer ser bem atendido. Mas quem fornece os meios e o recurso para que o profissional que serve a sociedade desempenhe uma boa função? É quem administra, é quem ocupa direção, supervisão, né? Então, assim, se não tiver esse entendimento, nós estamos fadados a não oferecer um serviço de qualidade lá na ponta. E aí perde a finalidade, que eu entendo que seria o maior risco. O maior risco para qualquer instituição é perder a finalidade. Nós temos aí, na nossa trajetória, instituições que, embora ainda está previsto dentro da Constituição Federal, que hoje não tem. Né? Tu não acha lugar nenhum. Eu posso até estar me equivocando, mas, por exemplo, a Polícia Ferroviária Federal está prevista, está lá, mas não tinha finalidade. Doutor, eu acredito que o tempo ele é pouco, estamos aproximadamente 1 hora falando sobre esse triângulo: abuso de autoridade, perseguição e assédio moral nas instituições. Como mensagem final, buscando as suas experiências, defendendo policiais, as experiências trocadas com profissionais da sua área e com denúncias que chega também até o jornalismo sobre este triângulo, abuso de autoridade, perseguição, assédio moral, em uma mensagem rápida, objetiva, de incentivo a uma denúncia responsável e uma conexão à sociedade. O que o senhor deixa aí para os nossos amigos, para os nossos seguidores, para os nossos simpatizantes e para a sociedade em geral? Para a sociedade, eu digo para continuar acreditando, continuar confiando, porque os valores que me fez entrar na Polícia Militar lá em 2009, eu acredito que eles permanecem, porque eu tenho muitos bons colegas que fazem um bom serviço, independente do posto ou da graduação que ocupam. Iria pedir para as instituições e para aqueles que têm a capacidade de fato, resolver, para ter mais sensibilidade e
e se envolver de fato, com empatia, porque nós estamos falando de assédio moral, e assédio moral é uma violência psicológica, e isso destrói não só o indivíduo, como também as famílias, né? E compromete toda a imagem de uma instituição. Então, aos colegas que estão passando por isso, eu digo, senhores, não desistam, continue buscando ajuda, continue trabalhando sério isso. É necessário esse enfrentamento no sentido de buscar melhoria com a nossa instituição, qualidade de vida, para também poder propor isso aí para a família também. Então, o que eu digo é isso, e as instituições como um todo, que elas se organizem, porque segurança pública, embora seja dever do Estado, mas ela é participação de todos envolvidos. E só vamos ter segurança pública de fato se permitirmos que todos os envolvidos participem disso.